Nessa aula eu vou inserir duas colunas e ensinar vocês a utilizarem o comando align. Mas antes de iniciar a nossa aula, nós paramos exatamente nessa vista. Eu vou desativar nesse momento o Section Box. Para desativar o Section Box, é só vir na lateral e desativar essa opção. Para você ainda que não sabe o que é o Section Box, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu falo sobre esse assunto. Desativo, dou um zoom mais próximo e vou colocar duas colunas, uma aqui, outra aqui. Nós temos uma tendência de sempre utilizar a vista 3D para poder colocar os nossos elementos construtivos. Sempre recomendo, não é nesse momento que eu falei, sempre falo para vocês, de qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer modificação, sempre faça pela uma vista planificada. Faça pela vista de planta, superior, telhado, faça pela vista de elevação. Ainda não ensinei a fazer cortes, mas eu posso fazer alterações pelo cortes. Então, sempre utilize a vista planificada para inserir ou modificar qualquer objeto. Então, eu vou começar pela planta superior e vou inserir aqui duas colunas, uma aqui e outra aqui. No Revit, nós temos dois tipos de colunas, a coluna de estrutura e a coluna de arquitetura. Qual a diferença? A estrutura, ela permite que você mapeie o seu projeto, coloque o projeto com essas colunas e no momento que você precisar fazer algum cálculo de estrutura para um outro software que não seja o Revit, no caso um TQS, um SAP 2000, o que for, esses softwares vão reconhecer essa estrutura que você está colocando nesse momento no projeto. Então isso pode facilitar para o arquiteto e para os seus parceiros, engenheiros que precisem fazer cálculo de estruturas. No caso de arquitetura, essa coluna é simplesmente só decorativa. Ela não tem função de estruturas dentro do próprio software. Então, se você inserir essa coluna também no mesmo formato, que eu vou inserir aqui no caso formato retangular, vai colocar ela nos cantos, vai mostrar ela na maquete, nos cortes, com um elemento construtivo, ok, no Revit funciona-se perfeitamente. Mas precisou levar para um software de cálculo, um software de análise de cálculo, ele não vai reconhecer, infelizmente, ok? Porque ele é só uma representação decorativa. E no caso aqui, esse botão de cima realmente tem a função de colunas ou função realmente de estruturas. Então sempre recomendo usar essa primeira opção. Clicou nele, eu tenho aqui já a minha coluna de concreto. Se você não tiver, precisa apertar o botão Load Family. E clicando nesse botão, você pode vir aqui no diretório o CS Metric, que você já tem isso instalado na máquina de vocês, ok? Que é praticamente Program Data, Autodesk, Revit 2013, bibliotecas do CS Metric. Se não tiver, geralmente no CD que eu forneço para vocês, tem essas bibliotecas, ok? Então, achou esse diretório, o CS Metric, pode ser um outro diretório também relacionado ao padrão Brasil, tá? Porque esse aqui é o padrão americano. E eu vou localize sempre a coluna de estruturas. Em qualquer versão de softwares ou de bibliotecas via Revit, geralmente vem com essa divisão: colunas para metálica, madeira, pré-fabricado, aqui um outro tipo de metal, steel frame ou algo parecido, e aqui você tem concreto. É isso que eu vou utilizar e é esse retangular que eu vou usar no meu modelo. Vou apertar Open. Aí você tem as medidas para serem utilizadas. Ainda não ensinei vocês a criarem uma nova configuração, mas no decorrer do curso eu vou explicar. E você tem medida de 300 por 300, é o que eu quero utilizar. Para inserir, tome cuidado. Verifique se realmente aqui em cima está marcando a opção altura, tá? Não profundidade.
Então, se você deixar a altura do nível que você está na planta superior para cima, se for profundidade da planta superior onde você está para baixo. Então, eu quero essa planta superior com altura, level, altura, e ele vai estar conectado com o meu telhado. Ok? Agora é só inserir a coluna. Eu coloco uma coluna aqui, uma outra coluna aqui. Fácil, simples, tranquilo, né? Só demora muito mais a explicação, porque facilmente para inserir uma coluna é só você clicar aqui em coluna, carregar a família, inserir os modelos desejados no modelo aqui. Eu falei que vou explicar para vocês o comando align. Qual é a função do comando align aqui, né? O align é muito utilizado para você fazer algumas correções rápidas. Então, se você vir aqui em Modify, você tem o comando align. Repare que a abreviação desse comando é AL. Então, eu posso digitar AL ou clicar em Modify Align. Como funciona? Como é simples, né? Eu posso selecionar alguma linha de referência, né? Por exemplo, eu quero alinhar exatamente com essa parede, essa face com essa parede. Eu posso clicar aqui e clicar nessa lateral. Olha que interessante, eu alinhei a face do meu modelo com essa parte aqui de cima, com a lateral. Posso fazer o mesmo desse com esse. O corrimão, o que acontece? Ele vai pegar exatamente no meio do corrimão. Aí eu sugiro usar, no caso, né, uma cota, apesar que eu não ensinei vocês a colocar em cotas ainda, mas você pode usar uma cota de referência daqui até aqui, dessa lateral com essa laje, e você clica no pilar, você pode alterar a medida para ponto 5 também, e dá o mesmo efeito, ok? Então você pode usar tanto cotas como o comando align. Eu particularmente uso align não só para poder acertar os meus objetos, né? Mas, por exemplo, eu peguei essa coluna, desci ela um pouquinho e quero que ela fique, que essa base alinhada com essa. Então, AL, clico aqui e clico aqui, faço o alinhamento. Vou pegar outros exemplos aqui, tá? Vou aqui na planta baixa, por exemplo, e repare que essa parede está deslocada. Eu quero deixar o mesmo alinhamento essas duas. Uso o comando AL, Align, clico nessa parede e clico aqui do lado. Pronto, mantive o mesmo alinhamento. Para que serve o cadeado? O cadeado serve para fazer o seguinte: se você pegar essa parede, arrastar para a esquerda e para a direita, as duas vão sempre acompanhar. Ok? Então o comando Align, parede com parede, por exemplo, eu tenho essa escada, poderia usar o comando Align, AL, esse elemento praticamente com esse elemento, este elemento com esse, tá? Então posso usar tranquilamente também o comando Align, né? Então eu uso isso várias vezes no decorrer do meu projeto. Por exemplo, vou pegar a vista de norte, por exemplo, eu percebi que não tem um certo alinhamento entre eles. Eu poderia fazer assim, Align, pegar o meio desse elemento com o meio desse elemento. Pronto, né? Eu posso fazer esse tipo de artifício também, tá? Ou daqui com a parte de cima. Então o comando Align é muito bom para você, como o nome já diz, alinhar os próprios objetos entre eles. Tá bom? Então praticamente parei com o modelo aqui nesse momento, aqui na minha vista 3D. Preciso fazer o ajuste dessas colunas com telhado. Então é muito simples também. Eu pego as duas colunas, uso o botão Attach, que você já viu isso comigo no telhado. Que situação? Atachar a parede com o telhado, né? Então nós clicamos aqui e usamos o comando Attach. Também tem um vídeo explicativo falando sobre isso. Mas aqui no caso, eu vou fazer o que? Eu vou pegar este elemento, juntamente com esse elemento, posso pegar os dois ao mesmo tempo, posso atachar com o telhado. Então ele vai subir os dois aqui para cima. Apareceu uma mensagem de erro porque estava conectado com o nível. Eu não quero que conecte com o nível, eu quero que faça a conexão com a própria água. Então,
Já aprendemos como faz para inserir duas colunas, carregar entre elas e para que serve também o comando align. Na próxima aula, nós vamos começar a falar bastante sobre documentação.